Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula, onde vamos resolver o exame de Química 2023, primeira chamada, 12ª classe. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de compartilhar o vídeo com os colegas e acredite, só estou aqui a explicar, é para tentar ajudar de modo que vocês compreendam de uma forma muito mais fácil e eficaz para vocês conseguirem entender qualquer matéria da Química. Mas sendo assim, vamos ao que interessa. Começando do exercício 1. Diz qual das opções corresponde à reação com menor energia de ativação, né? Menor energia de ativação. O que seria a energia de ativação? Primeiro, né? Então, de acordo com a teoria, a energia de ativação é a energia mínima necessária para que uma reação química possa ocorrer. Ou seja, para que ocorra uma reação química, tem que existir uma energia de ativação, que é a energia mínima. Então, quando dizemos que confecção dos alimentos não tem nada a ver com a menor energia de ativação, corrosão de um prego também não tem nada a ver com a menor energia de ativação, pois o que acontece com o processo de corrosão de um prego leva muito tempo dependendo da temperatura em que se encontra, né? Então, e também depende da película da tinta com que é pintada para que sofra corrosão por mais tempo. Então não tem nada a ver com a energia de ativação. Decomposição das folhas também não tem, mas a explosão da pólvora tem a ver com a energia de ativação. Logo aqui ficamos com a alternativa D. Passamos para o exercício 2. Dado o gráfico, este gráfico é da energia de ativação em função do decurso da reação. Qual a opção que apresenta o valor da energia de ativação correspondente? Antes de responder isso aqui, vamos ver uma coisa, para vocês compreenderem o gráfico que tem a ver com a energia de ativação em termos da reação. Geralmente o gráfico pode aparecer desta maneira, assim, né? Este aqui é o tipo de gráfico, em que neste gráfico nós dizemos que a energia de ativação é a energia mínima necessária para que uma reação possa ocorrer. Geralmente esta parte aqui, nós temos a parte dos reagentes que formam os produtos. Nem temos dois elementos que formam produtos no final. Não. O que acontece é que nesta parte aqui, durante este processo aqui, que é a energia mínima, nós temos a energia de ativação que acontece nessa etapa, deste ponto até este ponto. Por quê? Porque mistura-se dois reagentes em que esses reagentes aqui são misturados, a tendência é de se homogeneizar. Ao se homogeneizar, chega uma parte em que há colisão, né? Nós temos que há colisão entre as partículas. Quando há colisão entre as partículas, é nesse momento em que existe um ponto chamado complexo ativado, onde o complexo ativado acontece neste ponto aqui, que é o ponto máximo do nosso gráfico. Então, se nós formos a ver aqui, nós teremos deste ponto até este ponto que é a energia de ativação. Este ponto aqui indica o nosso complexo ativado. Então, nós temos aqui este ponto onde indica o complexo ativado. Então, tendo este complexo ativado, o complexo ativado para que serve? Ou seja, para que indica o complexo ativado? O complexo ativado ele pode indicar que a reação vai ser lenta ou rápida de acordo com a colisão das moléculas ou dos átomos que vão acontecer, né? Então, em que nós temos dois reagentes, em que depois desses reagentes nós vamos colocar assim, onde temos os reagentes, né? Em que esses reagentes vão colidir, né? E homogeneizarem-se. Ao colidirem, é como se tivesse uma interação entre elas. Quando tem uma interação entre elas, é neste ponto aqui onde chama-se complexo ativado. Geralmente é neste ponto aqui onde nós temos essas moléculas quando estiverem a colidir. Depois da colisão é nessas moléculas onde formam o que? Os produtos. Onde nessa parte dos produtos, esta parte da altura dos reagentes e a parte da formação dos produtos, temos uma parte que é chamada variação de entalpia, onde nós temos a parte da variação de entalpia. A variação de entalpia é uma ferramenta usada para calcular o calor, se o calor é cedido ou absorvido. Numa das partes da química, quando você vê o processo, dizem que é exotérmico ou endotérmico. É por causa da variação do que? Da entalpia, porque indica a quantidade de calor que é exercida numa reação. Não, por exemplo, quando tu estiveres a derreter uma pedra de gelo
o calor flui para o ambiente. Então, quando flui para o ambiente, esse processo é chamado processo exotérmico, em que este processo exotérmico, a libertação de calor, logo a variação de entalpia é menor que zero. Então, quando você estiver a fazer banho ou a tomar banho com água quente, o que acontece é que o seu corpo vai absorver aquela temperatura quente. Você fica com equilíbrio e sente-se estável. Então, o que acontece com esse processo é um processo endotérmico. Por quê? Porque o calor entra no seu corpo. Então, por exemplo, que esta parte daqui da variação de entalpia é maior que zero. Não, esta aqui é a diferença que existe. A variação de entalpia é menor que zero, é exotérmico. Quando é endotérmico, a variação de entalpia é maior que zero. Mas não é a parte que nos interessa. O que acontece? Para nós conseguirmos ter a fórmula da energia de ativação, nós temos que há diferença entre este ponto do complexo ativado e a parte dos reagentes, em que esta parte é a parte inicial e a parte do complexo ativado. Pois nós estamos a dizer que é a energia mínima para que a reação possa ocorrer. Então, sendo assim, temos que a energia da ativação será igual à entalpia do complexo ativado menos entalpia pode ser o H representado pela parte dos reagentes. Energia mínima deste ponto até este ponto aqui, nesse ponto aqui, ou nessa área onde nós temos a energia de ativação. Então, sendo assim, observando na parte do gráfico, temos este ponto onde forma o complexo ativado, temos 160 e temos 120, que é a parte inicial dos reagentes. Então, sendo assim, ficamos com a energia de ativação será igual a 160 menos 120. Então, a energia de ativação, este ponto será igual a 40 kcal/mol, né? Que é a energia de ativação. É kcal por mol. Então, sendo assim, nós ficamos aqui com a alternativa B. 3. Identifica o fator que influencia um comprimento efervescente a reagir rapidamente quando dissolvido em água do que quando colocado num lugar úmido. Então, o catalisador não tem nada a ver com a natureza dos reagentes e a temperatura, tem a ver com o equilíbrio, este aqui tem a ver com uma reação química. Então, concentração dos reagentes também tem a ver com uma reação química, mas este aqui é um fator que influencia no comprimento de envelhecimento ao reagir rapidamente quando dissolvido em água do que quando colocado no lugar úmido. Então, é a concentração dos reagentes, vai depender do tipo de reagente. Então, passamos para 4. Estudada a equação da reação química, nós temos esta reação de azoto mais o hidrogênio. Houve a variação da concentração de hidrogênio em função do tempo, segundo a tabela. Qual das opções representa a velocidade média desta reação? Então, para vocês diferenciar, existe uma velocidade média e existe a velocidade média de reação. Na verdade, o que nos interessa mais, quando falam da velocidade média ou velocidade média de reação, é a parte dos reagentes. Então, nós sabemos que a velocidade média da reação é igual à variação da concentração sobre a variação do tempo. Imaginemos que nós temos uma reação de A mais B, que forma C mais D. Não, se esta velocidade da reação ocorre na parte dos reagentes, os reagentes estão a ser consumidos para formar os produtos. Então, se estão a ser consumidos, esse aqui tem um sinal negativo. Então, eu teria aqui o menos 1 sobre o A. Esta concentração é a concentração de A. Este aqui representa a quantidade de número de moles que existe na parte dos reagentes. Esse sinal negativo significa que está na parte dos reagentes. Se fosse a velocidade média de reação na parte dos produtos, teremos a velocidade média de reação que será igual a 1 sobre C, a variação da concentração deste C sobre a variação do tempo. Por que é positivo? Porque a parte dos produtos está a ser formada e a parte dos reagentes está a ser consumido. Então, sendo assim, o que acontece aqui querem a velocidade média desta reação. Quando pedem a velocidade média de reação, o número de moles faz parte. Mas quando pedem a velocidade média, o número de moles não faz parte. Isso será a variação da concentração sobre a variação do tempo. Então, te aconselho você a ver o vídeo do exame de 2022,
para entender a diferença que existe entre ambos, pois tem um exercício resolvido que tem a ver com a velocidade média apenas. Então, sendo assim, aqui nos dá um intervalo de tempo. Um intervalo de tempo de 1 a 9. Primeiramente, vamos localizar este tempo. 1 a 9 é nesse intervalo aqui. Então, significa que este aqui é o tempo final, temos a concentração final. O tempo inicial, temos a concentração inicial do hidrogênio. E na parte do hidrogênio, observamos que aqui temos a quantidade de número de moles, que é 3. Vamos colocar a quantidade de número de moles porque pede a velocidade média da reação. Se não pedisse, essa parte aqui não faria nenhum efeito. Então, sendo assim, ficamos com a velocidade média desta reação será igual. Eu gosto primeiro de colocar aqui a variação do tempo. O intervalo do tempo é de 1 a 9. Então, aqui vou colocar 9 menos 1. Coloco aqui 9 menos 1. Aqui temos menos 1 sobre 3, que é a quantidade de número de moles. Então, a concentração final, quando o tempo é 9, temos 0,120. Então, aqui tenho 0,120 menos a concentração inicial, quando o tempo 1 é de 0,230. Então, aqui menos 0,230. Daqui o resto é matemática. A velocidade média será igual. É só fazer isto aqui. 0,120 menos 0,230 sobre, isto aqui vai dar 8 vezes 3 dá 24, sobre 24. Uma vez que esse sinal é negativo, esse valor aqui vai dar negativo, isso vai ficar com positivo e positivo. Então aqui será igual a 0,0046 moles decímetros cúbicos por minuto. Então aqui ficamos com a alternativa D. Para o exercício 5. Dada a reação, nem temos o ácido sulfúrico, mais hidróxido de sódio, nem que forma sulfato de sódio mais água. Foi sextuplicada a concentração do hidróxido de sódio, né? Este aqui que é o hidróxido de sódio. Qual será o aumento da velocidade desta reação previsto pelas leis? Geralmente o que acontece aqui, a velocidade da reação é tirada da parte dos reagentes. Imaginemos que nos pedem a expressão de uma velocidade média. Então temos uma reação de A mais B Z, CC mais DD. O que acontece nesse ponto aqui é, quando trata-se da lei da velocidade, o que nos interessa é a parte dos reagentes. A parte dos produtos não nos influenciam. Então aqui, e o estado que entra aqui, número das vezes, é o estado gasoso. Líquido e sólido não fazem parte. Então aqui, ficamos com a velocidade será igual à constante da velocidade vezes a concentração de A elevado a A vezes a concentração de B elevado a B. Dos produtos não nos interessa. Por quê? Porque também esta reação é irreversível, porque somente temos reagentes que conseguem formar os produtos apenas. Então, a parte que nos interessa é a parte dos reagentes. Então, aqui, nesta reação, a mesma coisa vai acontecer. Só que aqui nós só vamos trabalhar com a parte do hidróxido de sódio que nos interessa. Por quê? Porque a velocidade será igual a constante vezes a concentração do ácido sulfúrico vezes a concentração do hidróxido de sódio. Então, vamos ver uma coisa. O hidróxido de sódio contém quantidade de número de moles. Claro, que é o nosso valor do que é de B número de moles. Então, aqui é 2. Aqui, para o nosso ácido sulfúrico, só temos 1. Aqui também só vamos colocar 1. Então, podemos não colocar nada. Só que o que acontece, dizem que o hidróxido de sódio foi sextuplicado, ou seja, é 6 vezes esta quantidade de hidróxido de sódio. Então, quando é 6 vezes isto aqui, é só ficar a velocidade será igual a 6. Temos aqui o expoente, que é 2. Então, será elevado a 2 vezes K, concentração do ácido sulfúrico, vezes a concentração do hidróxido de sódio, elevado a 2. Então, 6 ao quadrado será igual a 36. E isto aqui sabemos que indica a velocidade, veja, constante, concentração do ácido sulfúrico, concentração do hidróxido de sódio ao quadrado. Então, aqui ficamos com V. A versão que aqui colocam V' é igual a 36 vezes o V. Então, ficamos com a alternativa C. Passamos para o exercício 6. Para a reação, temos a reação de hidróxido de nitrogênio mais o monóxido de carbono, que forma o dióxido de carbono, mais
o monóxido de nitrogênio. Foram obtidos os seguintes valores experimentais. Qual é o número de ordem desta reação? Quando há um valor experimental, significa o quê? Que temos que colocar automaticamente duas expressões da velocidade em termos da razão. Primeiro, o que nos interessa é a parte dos reagentes. Então, significa que teremos duas expressões em que teremos o dióxido de nitrogênio mais o monóxido de carbono. Então, automaticamente, com o primeiro passo, você passa a fazer o seguinte. Velocidade sobre velocidade é igual a constante. Temos a concentração do dióxido de nitrogênio. Vamos elevar a vezes a concentração do monóxido de carbono elevado a b. Porque nós não conhecemos os valores aqui da ordem de reação. Porque trata-se das experiências sobre constante da concentração do dióxido de nitrogênio elevado a vezes o monóxido de carbono elevado a b. Então, qual a dica aqui? Primeiro, temos que procurar uma parte em que duas experiências tenham o mesmo valor da concentração do dióxido de nitrogênio, mas que seja diferente do monóxido de carbono. Então, vamos lá ver. Aqui temos a experiência 1, temos 0,01 e temos 0,01. E o monóxido de carbono é diferente. Então, uma vez que essas são as duas experiências em que tem o mesmo valor da concentração do dióxido de nitrogênio, então aqui, primeiro procuramos o que tem maior velocidade. O que tem maior velocidade vai ser por cima, o que tem menor velocidade vamos colocar por parte de baixo. Então, a experiência 2 tem maior velocidade. Então, aqui colocamos experiência 2 e experiência 1. A velocidade da experiência 2 é 4 vezes 10 elevado a menos 4 e da experiência 1 é 1 vezes 10 elevado a menos 4, será igual. A constante da velocidade da reação é o mesmo, não importa a experiência. Então, temos a concentração do dióxido de nitrogênio. Para a experiência 2 é 0,01 e para o monóxido de carbono é 0,04. Então, aqui fico com 0,01 elevado a A vezes 0,04 elevado a B. Para a experiência 1, temos 0,01 e 0,02. Então, aqui tenho 0,01 elevado a A vezes 0,02 elevado a B. Então, aqui eu posso simplificar esta parte. Também posso simplificar esta parte. Então, 4 divide por 1 dá 4, que será igual. Esta propriedade é uma propriedade matemática, em que se eu tenho A elevado a B sobre C elevado a B, posso colocar em evidência o A sobre C, ou seja, posso colocar em evidência o B. Por quê? Porque apresenta o mesmo expoente. Então, posso ter aqui elevado a B. É o que vai acontecer aqui. Fico com 0,04 sobre 0,02 elevado a B. Então, 4 será igual a 0,02 sobre 0,04 sobre 0,02. Isto aqui vai ser 2 elevado a B. Então, aqui posso ficar com 2 elevado a 2, porque dá 4, que será igual a 2 elevado a B. Simplifico isto. E aqui o B será igual a 2. Então, já tenho o meu valor de B. Agora, para determinar o meu valor de A, significa que tenho que procurar uma parte em que a concentração do monóxido de carbono seja o mesmo, mas o de dióxido de nitrogênio seja diferente. Então, vimos aqui, temos a experiência 3 e a experiência 1. Por quê? Porque tenho 0,02 aqui e tenho 0,02 aqui. E vou na parte das velocidades. A experiência 3 apresenta maior velocidade em relação a 1. Então, aqui ficamos com velocidade 3 sobre V1 será igual a constante da concentração do dióxido de nitrogênio elevado a A vezes a concentração de monóxido de carbono elevado a B. Isto aqui sobre constante da concentração do dióxido de nitrogênio elevado a A vezes a concentração de monóxido de carbono elevado a B. Então, é somente já tirar os valores. Velocidade em 3, temos 4 vezes 10 elevado a menos 4. E em 1 temos 1 vezes 10 elevado a menos 4. O que nós dissemos sobre a constante? Sempre diz tudo, constante da velocidade. K é o mesmo. Então, aqui ficamos com a concentração do dióxido de nitrogênio na experiência 1. Tenho 0,04 elevado a A vezes 0,02 elevado a B, que é a parte do monóxido de carbono. Então, aqui sobre 0,01 na experiência 1 elevado a A vezes 0,02 elevado a B. Daqui, simplifico isto. E aqui também posso simplificar isto e isto. Fico com 4 sobre 1, que vai ser igual a 4, que será igual.
0,04 sobre 0,01, já expliquei a propriedade aqui. Então, fico com 0,04 sobre 0,01 elevado a A. Então, 4 será igual a 4 elevado a A. Bases iguais, posso colocar em evidência ou simplificar e fico com A igual a 1. Então, para determinar o número de ordem final é igual a ordem A mais ordem B. Então, o número de ordem será igual. Para A, temos o 1 e para B, temos o 2. Então, aqui fica 1 mais 2, que o N será igual a 3. E daí já determinamos o número de ordem da reação e ficamos com a alternativa B. Não estava muito difícil, né? Não estava muito difícil, está fazível no exame. Passamos para o exercício 7. Identifica a opção que representa uma reação irreversível. Nós sabemos que uma reação irreversível tem que ser uma reação em que só formam os produtos, mas não pode formar os reagentes. Né? 7. A mais B. Temos uma reação irreversível que forma C mais D. Então, uma reação reversível é uma reação de equilíbrio, C mais D. Tá vendo? Quando aparece uma seta, diz-se irreversível. Por quê? Porque só tens os reagentes que formam os produtos, mas os produtos não podem voltar a formar reagentes. Quando você tem um sumo, a pó e a água, quando você mistura, você vai ter os produtos, né? Que já é o sumo líquido na parte final. Só que você não pode voltar a separar a água do sumo de pó para os reagentes. Então, é impossível. Então, essa reação é uma reação irreversível. Então, aqui, para a linha A, diz que a queima do gás de cozinha. Claramente, quando tu queimas o gás da cozinha, não pode voltar a recuperar o próprio gás, senão assim não íamos voltar a comprar. Então, logo, ficamos com a alternativa A. 8. Qual das opções caracteriza um sistema químico em equilíbrio? Nós estamos a ver. Um sistema químico em equilíbrio é um sistema que permite formar os reagentes e os reagentes permitem formar os produtos podem formar os reagentes. Então, aqui nós podemos ver o seguinte: quando tu tens a água, né, tu decides colocar na geleira ou no congelador. Então, tu pode voltar a obter a água no estado sólido, em que também, se a água colocar a uma outra temperatura, pode voltar a ter os reagentes da própria água. Então, também este processo é um processo reversível. Então, é um equilíbrio químico. Então, para A, estão dizer que o capacete depende da composição inicial do sistema reacional. Não, isso aí não está correto, ou seja, não é um sistema de equilíbrio químico. O capacete não depende da estequiometria de reação. O capacete é o equilíbrio químico, né? O capacete é o equilíbrio químico. Só que quando dizem que não depende da estequiometria de reação, não estão corretos, depende da estequiometria. O coeficiente entre Q e KC é maior que 1. Também não concordo, porque o que acontece, estão a falar do equilíbrio químico. Né? Quando falo de equilíbrio químico, é o que eu expliquei sobre a água, formar gelo, o gelo voltar a formar o quê? A própria água no estado líquido. Os intervenientes não se esgotam num decorrer de tempo. É claramente a pessoa que dizem que é equilíbrio químico. A temperatura é constante. Equilíbrio químico, a temperatura é constante. Formou produtos, os produtos podem voltar a formar os reagentes. E daí fico com a alternativa D. 9. Dado o sistema químico em equilíbrio, né, temos o azoto mais oxigênio que formam o monóxido de nitrogênio. Como se pode diminuir a quantidade de monóxido de nitrogênio? Ok, vamos analisar um pouco. Nós somos os gênios, né? Então, se nós temos aqui o azoto, que é o nitrogênio, mais o oxigênio, está em equilíbrio, né? 2NO. Então, aqui, acho que minha caneta está ficando doente. Faltou. Posso comparar aqui a quantidade de número de moles. Eu posso fazer a soma desses dois. Uma mole daqui, uma mole daqui. No total, vou ter 2 moles. Aqui também terei 2 moles. O que acontece? Para eu conseguir diminuir esta quantidade de monóxido de nitrogênio, por mais que a quantidade de número de moles sejam iguais, o oxigênio não vai ter nenhuma influência. Ou seja, o que acontece é que vai existir uma proporcionalidade de quantidades. Se eu diminuir esta quantidade, uma vez que isso aqui está em equilíbrio, terei que diminuir a quantidade do nitrogênio. O oxigênio não terá nenhuma influência. Então, sendo assim,
Isto aqui não envolve pressão e não envolve tipo aumento do volume ou aumento da pressão, mas sim terei que diminuir a quantidade de nitrogênio para conseguir diminuir a quantidade de monóxido de nitrogênio, e aqui ficaria com a alternativa D. Exercício 10. Dado o sistema químico equilíbrio, temos o monóxido de nitrogênio que forma o azoto mais oxigênio. Num determinado instante, provocou-se uma perturbação no sistema conforme o gráfico. Nós temos este gráfico, em que o gráfico temos essa parte dos reagentes, né? Temos essa parte dos reagentes, que é do monóxido de nitrogênio, que formou os produtos, o oxigênio e o azoto, que é o nitrogênio. Então, identifica a opção da perturbação efetuada no sistema. Então, veja uma coisa. Aqui, se vocês forem comparar ou observar um gráfico, os produtos encontram-se no meio, né? Os produtos encontram-se no meio. O que acontece é que parece que a quantidade de oxigênio foi aumentada, mas na verdade a quantidade de oxigênio não foi aumentada. Esta quantidade aqui de oxigênio sofreu uma diminuição, ou seja, a nossa proposta na parte dos reagentes, esta aqui, né? Em que nesta parte dos reagentes nós tínhamos que formar o que? Os produtos pela reação que nós vimos em termos da entalpia. Então, os produtos reagentes que iam formar uma energia de ativação, depois iam formar o que? Os reagentes para formar os produtos. Só que acontece, esta parte aqui parece que houve aumento de oxigênio, mas na verdade não. O processo é irreversível. Significa que também houve a diminuição da quantidade de oxigênio. Então, aqui ficamos com a alternativa C, em diminuir a quantidade de oxigênio. Também justifica-se isso. Por quê? Sabemos que se nós estamos a trabalhar com a expressão da velocidade, que é a variação da concentração sobre a variação do tempo, significa que quanto maior for a concentração, menor será o seu tempo. É inversamente proporcional. Veja só, a quantidade de oxigênio aqui está no topo. Então, o que acontece é que há redução do tempo. Não, se há redução do tempo, houve uma diminuição da quantidade de oxigênio. Então, passamos para o exercício 11. Diz que no sistema químico equilíbrio temos o hidrogênio mais o flúor, onde formam o HF a uma determinada temperatura. Obteve-se as seguintes pressões parciais. Quando falamos de pressões parciais, existe constante de equilíbrio, que é o kC, existe pressão parcial, que é o Kp. Mas a fórmula é a mesma, só que a diferença é que quando falam de kC, estão a falar de concentrações, enquanto que quando falam de Kp, estão a falar de pressões parciais. Então, nós temos aqui esta reação. Espero que esteja a gostar da aula. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal, é muito fácil se inscrever no canal, compartilhe o vídeo. E vamos ver, pressão parcial do H2 é 3, pressão parcial de F2 é 4 e pressão parcial de HF é igual a 6. Então, para nós conseguirmos determinar o valor de Kp, a ideia é que o Kp é igual à concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. E uma das coisas, uma vez que estamos a trabalhar com pressão parcial, o que faz parte é apenas aquilo que está no estado gasoso. Então, nós temos aqui, isto aqui tudo está no estado gasoso. Se estivesse isso aqui no estado líquido, ou um dos componentes aqui estivesse no estado líquido, não ia fazer parte da reação. O que faz parte da reação é somente o estado gasoso. O líquido, o sólido não fazem parte da reação. Então, aqui nos produtos temos o quê? O HF, em termos da concentração, e o número de moles sempre vem como expoente, elevado a 2. Sobre, temos aqui a concentração do H2. Tem a quantidade de número de moles, é 1. Então, não há necessidade de colocar nada aqui como expoente. Vezes a concentração de F2. A quantidade de número de moles aqui também está bom. Por quê? Porque aqui tem 1, então aqui tem 1, então não há necessidade de colocar. Então, aqui, isto aqui, se está em termos de concentrações, significa que representa o valor de Kc. Se for Kp, vai ser pressão parcial de HF ao quadrado sobre a pressão parcial do hidrogênio
vezes a pressão parcial de F2. Não que muda nada, né? Mas é somente colocar a pressão para conseguir diferenciar os dois. Então aqui será igual a 6 ao quadrado sobre 3 vezes o 4. Então temos o 6 vezes 6 sobre 3 vezes o 4. 6 dividido por 3 dá 2. Então aqui fica com 2 vezes 6 sobre 4. E aqui dividir por 2, dividir aqui por 2, fico com 6 sobre 2. Isto aqui será igual a 3. Logo o valor de KP será igual a 3. Ou podes calcular diretamente na máquina. 36 sobre 12 vai ser igual a 3. Então aqui ficamos com a alternativa B. Passamos para o exercício 12. Tem-se o sistema químico, temos esse sistema químico, né? Em que nós temos aqui o H2BR2 no sistema de equilíbrio forma HBr2. Com Kp igual a 70 e constante dos gases ideais 8,21 vezes 10 elevado a menos 2. Qual é a constante de equilíbrio desta reação? Então, quero a constante de equilíbrio. Quero um valor de Kc. Então, para tal, nós vamos tirar os dados a partir da reação. Esta reação parece bicho de 7 cabeças, mas não é. Não é. Então, nós temos o valor de Kp, que é igual a 70, o R, que é igual a 8,21, vezes 10 elevado a menos 2, que era um valor de Kc, dado a uma temperatura, a variação de temperatura igual a 1 vezes 10 elevado a 3 kelvins, que isso aqui corresponde a 1000 kelvin. Então, a fórmula para nós determinarmos o valor de Kc diz que o Kp é igual a Kc vezes R vezes a variação da temperatura elevado a N, ou seja, elevado à variação de N, onde a variação de N corresponde ao número de moles dos produtos menos o número de moles dos reagentes. Então, a variação do número de moles será igual ao número de moles dos produtos menos o número de moles dos reagentes. Então, primeiro, para nós conseguirmos determinar o valor de Kc, teremos que determinar o valor da variação do número de moles. Este aqui será o nosso primeiro passo. Então, a variação do número de moles, estamos aqui, será igual. O valor do número de moles dos produtos, esta quantidade aqui que existe nesta reação aqui. Então, aqui temos o 2 menos. Nos reagentes, temos do hidrogênio e do bromo. Temos aqui o 1 mais 1. Então, a variação do número de moles será igual a 2 menos 1 mais 1 dá 2. Então, a variação do número de moles aqui será igual a 0. Então, já temos o valor da variação do número de moles. Então, Kp será igual a Kc vezes o valor de R é 8,21 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 1 vezes 10 elevado a 3, tudo elevado a 0. E nós sabemos que qualquer número elevado a 0 sempre vai dar 1. Então, aqui fica com Kp será igual a Kc. Mas o valor de Kp já é dado, que é 70. Então, aqui fica com o Kc será igual a 70. Logo, o valor de Kp é igual ao valor de Kc, que é igual a 70. Mas a relação que une os dois é que temos R vezes a variação de temperatura. Mas nem sempre que o número de moles vai dar 0. Vai depender da reação que você vai ter. Então, o número de moles dos produtos menos o número de moles dos reagentes. Então, aqui ficamos com a alternativa D. Passamos para o exercício 3. Dadas as seguintes partículas, nem temos HS, HB, BO3, temos 5, ou seja, temos 7, 8, 9, 10, 11, 12. Identifica a opção com bases de error. Então, querem as bases apenas. Então, não nos pede para a gente indicar o par conjugado, mas querem apenas as bases. Para nós conseguirmos identificar as bases, um dos segredos que é dar quando trabalha-se para você conseguir identificar base e ácido, quando trabalha com bases de Arey ou Lewis, a ideia é qualquer elemento que sempre primeiro apresenta um hidrogênio automaticamente é ácido. Então aqui temos aqui o hidrogênio, logo é ácido. Isto aqui temos primeiro hidrogênio, também logo automaticamente é ácido. Temos aqui o hidrogênio, logo automaticamente também é ácido. Depois só ficamos com 1, 2 e 3.
Então, veja aqui que apresenta aqui o grupo OH. Nós sabemos que, para nós conseguirmos separar o ácido da base, o grupo ião H+ é que representa um ácido, enquanto que o grupo OH- é que representa uma base. Então, se vocês forem ver aqui, temos aqui o hidróxido de sódio, onde nós temos aqui o grupo OH, logo isso aqui é uma base. Aqui também temos este grupo aqui, OH, logo também automaticamente isto aqui é uma base, nem precisamos discutir. Logo daí é só apreciar qual seria a alternativa mais bonita. Então, observando, temos o X, ou seja, temos o 10 e o 12. Então, ficamos com a alternativa A. 14. Dadas as seguintes amostras, nós temos essas amostras 6, 5, 6, 7 e 8. Qual das seguintes amostras é um par conjugado de ácido ou base? Então, para nós conseguirmos identificar qual desses compostos aqui é um par conjugado de ácido e base, ou seja, qual das seguintes amostras é um par conjugado de ácido ou base? Parece ser difícil, mas não é muito difícil. Primeiro, vamos lá identificar uma coisa. Aqui temos quanto de hidrogênio? Temos 2, também aqui temos 2. A quantidade de número de hidrogênios tem 5 e 6. Logo, existe uma diferença de quantidade de número de hidrogênios. Então, se existe a diferença de quantidade de número de hidrogênios, então existe um ácido e uma base. Então, comparando aqui, temos 5, 5, que é equilíbrio de quantidade de número de hidrogênios. Então, descartamos o 6. Vamos para o 7. Temos aqui o H5, temos o H4. Então, aqui também podemos identificar se existe um ácido ou base, porque a diferença da quantidade de número de hidrogênios aqui também. Só que o que acontece é que aqui eu tenho um cianeto, né? Enquanto aqui eu tenho uma amônia, logo isto aqui não podemos trabalhar sendo um ácido ou base. Mas, se nós temos este elemento, se nós reagimos com um íon H+, nós podemos ter este composto. Ou seja, tenho N2H5, quando eu reajo com íon H+, posso formar o N2H6, 2+, que é a quantidade de número de moléculas. Então, sendo assim, eu posso ficar aqui com a alternativa A. 15. Dadas as seguintes partículas, temos partícula 4, 5, 6, ou seja, 5, 6, 7, 8 e 9. Qual das opções tem partículas que formam par conjugados? Ok. Quando eu tenho uma reação de AB mais C, ou seja, tenho uma reação de A, B, nós geralmente temos aqui a quantidade de número de moléculas, que o número de átomos ou moléculas que é mais, aqui tenho menos. Então aqui fico com H+, ou seja, A+, mais B, menos. Sempre quando existe menos, significa que é uma base. Indica uma base na maioria das vezes. Quando existe um mais, indica um ácido, na maioria das vezes. Então, aqui, ao analisar este exercício, estamos aprendendo qual das opções tem partículas que formam par conjugado. Então, para nós conseguirmos identificar isso aí, podemos ver uma coisa. Se nós formos observar o HiO4, automaticamente vimos que isso aqui começa com hidrogênio. Já sabemos que quando começa com hidrogênio, automaticamente aqui é um ácido. Então, se eu tenho aqui automaticamente um ácido, entre o íon H+, e menos. Isto aqui fica H+, mais e O4 menos. Isto aqui seria um ácido e aqui uma base. Então, é somente procurar um composto que culmina com esta reação aqui. Vimos que temos o composto 8 e o composto 5. Se nós formos a pegar o ácido sulfúrico, por mais que não esteja completo, teremos aqui um H+, mais SO4 menos. Só que procurando aqui nas alternativas não temos o SO4 menos. Aqui, então o único que bate é este aqui. Então logo ficamos com 5 e 8, que é a alternativa D. Passamos para o exercício 16. Para o exercício 16, nos pedem o ácido perclórico tem
um valor de Ka 10 elevado a 10 e a constante de ionização da água a uma temperatura de 25 graus Celsius é de 1 vezes 10 elevado a menos 4. Qual é o valor de Kpb do íon perclorato à mesma temperatura? Veja, aqui também já nos dá um palpite. O ácido, porque começa com o hidrogênio, né? Ácido, porque começa aqui com o hidrogênio. Então, aqui temos o íon H+, na parte dos produtos, mais cloro O4-. Não, uma vez que dá um valor de Ka, que é 10 elevado a 10, o valor de Kw, que é o constante de ionização da água a uma temperatura ambiente, que é de 1 vezes 10 elevado a menos 14, que era o valor de Kb. Então, se querem que o valor de Kb é muito simples, quero o valor de Pkb. Então, para nós conseguirmos o valor de Pkb, que conforme estamos a ver, é Pkb, primeiro, sabemos que o Ka vezes o Kb é igual ao Kw, onde o Ka 10 elevado a 10 vezes o Kb será igual a 10 elevado a menos 14. Este senhor é multiplicação, quando passa por cima, passa a dividir. Então, o Kb será igual a 10 elevado a menos 14 sobre 10 elevado a 10. Então, esse 10 é positivo, quando passa para o numerador fica negativo. Então, aqui fico com Kb será igual a 10 elevado a menos 14, menos o 10, e o Kb será igual a 10, menos 14 menos 10 dá menos 24. Não, o Kb, o Pkb é dado por menos logaritmo desta concentração que nós achamos de Kb, que é de 10 elevado a menos 24. Então, o Pkb será igual. Sabemos que pela propriedade dos logaritmos, quando eu tenho um log na base A de A elevado a B, este B, quando passa para cá, passa a multiplicar. Então, aqui fico com B vezes logaritmo na base A de logaritmo A. Então, aqui fico com menos 24 vezes logaritmo de 10. Então, se aqui eu não coloco nada, significa que a base automaticamente aqui é 10. Isto aqui sempre vai dar o quê? 1. Então, menos ficou mais. Então, o valor de Pkb será igual a 24. Logo aqui, tenho a alternativa C. Para o exercício 17, o valor de grau de ionização de ácido benzoico numa solução de 0,6 mols por decímetro cúbico é de 8 vezes 10 elevado a menos 1%. Qual é a constante de ionização deste ácido? Eu acredito que esse exercício tinha sido bônus, né? Acredito. Então, para nós conseguirmos determinar o valor de constante de ionização, nós já somos dados o valor do que? Do alfa, onde o grau de ionização é igual a 8 vezes 10 elevado a menos 1%, e o valor da concentração é igual a 0,6 mol por decímetros cúbicos, que era em constante de ionização. Constante de ionização. Constante de ionização é dado pela forma grau de ionização ao quadrado vezes a concentração. Se pedissem para vocês determinar o valor de grau de ionização, era simplesmente isolar a concentração, passava para cá, passava a dividir. Então, o grau de ionização ao quadrado será igual à constante de ionização sobre a concentração. Então, o grau de ionização será igual à raiz da constante de ionização sobre a concentração. Mas uma vez que querem a constante de ionização será igual. Aqui eu posso dividir por 100, uma vez que é dado em percentagem. Então, divido aqui por 100% para conseguir eliminar a percentagem. Ficou alfa será igual a 8 vezes 10 elevado a menos 3. Por quê? Aqui tem 8 vezes 10 elevado a menos 1 sobre 100, que é 1 vezes 10 elevado a 2. Positivo, passo para cá, fica negativo. Menos 1, menos 2, dá menos 3. Então, aqui fico com 8 vezes 10 elevado a menos 3 ao quadrado vezes a constante, que é 0,6. Então, aqui a constante de ionização será igual a 3,84 vezes 10 elevado a menos 1. Ou, aqui nesse valor aqui já é um valor convertido, porque já dá em percentagem. Então, podemos colocar aqui diretamente 1.
que já é um valor convertido, pelo que estou a ver aqui, e aqui para dar o menos 1. Então, ficamos com essa alternativa, 3,84 vezes 10 elevado a menos 1, que é a alternativa C. E passamos para o exercício 18. Qual é o valor de pH neutro a temperatura de 55 graus Celsius se o valor de KW for de 5 vezes 10 elevado a menos 14? Uau, exercício muito interessante. Dá um valor de... Quero o valor de pH, sabendo que o KW é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 14, a uma de temperatura de 55 graus Celsius. Um dos segredos que eu ia dar sempre quando dá um valor de KW, quer um pH ou pOH e dá uma certa temperatura, sabe que aqui estão a trabalhar isso aqui numa solução aquosa. Primeiro estão a dizer que a solução é neutra. Nós sabemos que quando nós estamos a falar de uma solução neutra, temos aqui o pH, o pOH, que é base, e solução neutra fica aqui neste intervalo, né, que é 7. Então, de 0 até 6, alguma coisa, temos aqui, essa solução nesse ponto aqui é ácido. Então, de 7.1 até 14, temos uma base. Isto aqui é usado na vida real, por exemplo, quando você trabalha com uma tinta, né? Então, quando eles colocam uma matéria-prima que tem a ver com o estudo do ácido para ver se a solução tem que ser ácida ou base a tinta no momento da aderência da parede. Então, é muito importante esse estudo aqui para esse processo, mas também para outras indústrias além das tintas, entre outros. Então, aqui, a ideia vamos usar a solução aquosa como base. O HOH representa a água, em que fica o H+, mais OH-. Então, aqui, a concentração de íon H+, vezes a concentração de OH- vai ser igual a 5 vezes 10 elevado a menos 14. Não, tendo esta solução aqui, a ideia aqui é substituir essa solução por x, aqui também por x. Então, fico com x vezes x será igual a 5 vezes 10 elevado a menos 14. Então, aqui o x ao quadrado será igual a 5 vezes 10 elevado a menos 14. O quadrado, quando passa para o membro, fica como uma raiz. Então, x será igual a raiz de 5 vezes 10 elevado a menos 14. Logo, x será igual a 224 vezes 10 elevado a menos 9. Se pedisse o valor de pOH, íamos tirar a parte daqui. Por quê? Porque multiplicamos a concentração de um ácido e a concentração de uma base. Mas uma vez que quero um pH, então ficamos com pH será igual a menos logaritmo de 224 vezes 10 elevado a menos 9. Então, aqui o pH, colocando isso aqui na máquina, vê que dá 6,65. Então, 6,65 está nesse intervalo de uma solução neutra, não que apresenta o perigo, mas está neste intervalo de uma solução neutra. Então, aqui, somente colocar a alternativa A. Se você virar crack, é somente observar se isso aqui é o ácido, isso aqui também é ácido, isso aqui também está muito ácido. Mas este valor aproxima-se de uma solução neutra, então será a alternativa A. Passamos para o exercício 19. Encontram-se em equilíbrio numa solução aquosa Cn mais H2O, que formam OH mais HCN. A concentração de íons cianeto é de 0,8 mols por decímetro cúbico e a KB 2,5 vezes 10 elevado a menos 5 mols por decímetros cúbicos. Qual é o pOH? Ok, primeiro nós vamos chapar a nossa reação Cn, que é o cianeto. Eu espero que esteja a gostar da aula. Por favor, compartilhe o vídeo com os colegas, grupos da turma, entre outros. Minha forma de ajudar os outros é muito bom. Também tenta explicar aos colegas o que você está aprendendo aqui, a ver que é possível virar mais a química. Então, temos a concentração do cianeto, que é igual a 0,8 mols por decímetros cúbicos, e temos o valor de KB, que é igual a 2,5 vezes 10 elevado a menos 5 mols
por decímetros cúbicos, que era um pH. Até já nos dá um palpite. Quando trabalho KB significa que constante da base de dados. E aqui já dão o quê? O H que indica uma base. Não, na reação, o líquido não vai fazer parte no equilíbrio. Apenas o que vai fazer parte é a solução aquosa. Né? O líquido não vai fazer parte. Então, ficamos com KB será igual. Uma vez que aqui trabalha-se que o equilíbrio é a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Então, aqui ficamos com a concentração de OH-, uma solução aquosa, vezes a concentração de HCN, também que é uma solução aquosa, sobre a concentração de cianeto, que é uma solução aquosa. Só que a água não vai fazer parte porque é um líquido. E não, conforme eu disse, quando dão esses dados e querem o valor do pH ou pOH, a ideia vamos substituir aqui por X. Mas o que acontece? Dizem que a concentração de íon cianeto no início é de 0,8. Então, esta concentração aqui é a concentração no início. Então, significa que sofre uma decomposição para a formação do que na parte dos produtos. Então, sendo assim, ficamos aqui com KB será igual a X vezes X sobre 0,8 menos o X. Mas, o que acontece? Este valor daqui do X é muito ínfimo por causa deste valor da concentração de cianeto que é de 0,8. Então, por exemplo, aqui o 0,8 menos X, podemos aproximar isso aqui a 0,8. Volto a repetir, porque esta concentração aqui é muito maior. Se fosse, por exemplo, abaixo de 0,5, não íamos aproximar, íamos manter o valor do que é de X. Mas, se for 0,6, 0,5, 0,7, então podemos aproximar para essa concentração. Então daqui ficamos com KB ser igual a X ao quadrado sobre 0,8. Se você quiser, faça teste com isso aqui. Vais encontrar uma equação quadrática em que, ao calcular o delta, vais calcular o valor de X1 e X2. Há de encontrar o mesmo valor de X que eu hei de encontrar aqui com a aproximação desse valor de 0,8 menos o X. Então daqui, esse senhor está a dividir, quando passa para cá, passa a multiplicar. Então fica com X ao quadrado será igual a KB vezes 0,8. Então, x ao quadrado será igual. O valor de KB já somos dados, que é 2,5 vezes 10 elevado a menos 8, vezes 0,8. Então, x será igual. Este ao quadrado, quando passa para cá, fica como uma raiz. Então, 2,5 vezes 10 elevado a menos 8, vezes 0,8. Então, temos isto aqui, só calcular raiz de uma forma fácil. Isso aqui vai ser 0,00447. Então, este aqui é o nosso valor da concentração. Então, dentro deste valor da concentração, e pede o valor do pOH. Então, pOH há de ser igual a menos logaritmo. Esta concentração de X é a concentração de íon OH menos. Então, aqui temos o 0,00447. Então, só calcular aí, depois me diga o resultado. Para mim, deu 2,35. Então, 2,35. Para você, como é que calculou? Encontrou o valor aproximado? Claro que encontrou. Alternativa C. Passamos para um exercício 20. Espero que esteja a gostar da aula mesmo. E que esteja mesmo a gostar. E que a aula esteja a entrar. Uma determinada solução tapão. Né? Solução tapão, pH. Pausa. Falando de solução tapão, falando do pH, coloca as pausas antes de fazer a leitura de tudo. É só fazer isto. Já sabemos que é uma solução tapão. Então, pH é igual a pKa mais logaritmo da concentração do sal sobre a concentração do ácido. Quando o valor de pKa pode ser escrito assim, menos logaritmo deste valor de pKa mais logaritmo da concentração do sal sobre a concentração do ácido. Uma dica importante sobre constante de acidez, porque isso aqui é constante de acidez, é que se este valor, né, este valor de Ka daria um valor que não tem expoente, ou seja, que seja 1,4, 2,4, 5,4 tudo mais, significa que não há necessidade de vir colocar aqui o logaritmo. Mas, se este valor aparece desta maneira, 5,2 vezes 10, por exemplo, elevado a menos 7, significa que tens que calcular o logaritmo deste valor.
Mas se o valor aparece assim, Ka igual a 4,75. Então, não há necessidade de calcular, ou seja, colocar o logaritmo. É somente substituir o valor de 4,65 porque já corresponde ao valor de pKa. Mas quando aparece dessa maneira, significa que ainda é constante de acidez. Espero que tenham notado isso. Então, daqui, diz que tem 5 mols por decímetro cúbico do ácido carbônico. Já nos dá um valor do que? Do ácido. Dizem que a concentração do ácido é igual a 5 mols por decímetros cúbicos, né? E 9 mols por decímetros cúbicos do carbonato de lítio, que é um sal. Então, temos a concentração do sal, carbonato de lítio, que é 9 mols por decímetros cúbicos. Na maioria dos exercícios, sempre o valor do sal é maior em relação ao ácido ou uma base. Então, sabendo que a constante da acidez é igual a 4,4 vezes 10 elevado a menos 7. Veja, 4,4 vezes 10 elevado a menos 7 significa que tem um expoente. Então, se tem um expoente, teremos que calcular o logaritmo. Mas se eu tivesse, por exemplo, 4,4 apenas, irá somente substituir aqui diretamente por o valor de 4,4. Então, o Ka será igual a 4,4 vezes 10 elevado a menos 7. Logo, pH será igual a menos logaritmo de 4,4 vezes 10 elevado a menos 7 mais logaritmo. A concentração do sal é 9 e a concentração do ácido é 5. Então aqui já não tem ciência. Isso aí será igual. Logaritmo deste valor mais o logaritmo deste valor aqui é somente determinar aí, depois me diga alguma coisa. Eu encontro o valor de 6,612. Então aqui ficamos com a alternativa D. Espero que esteja a gostar da aula mesmo. Esteja a gostar de verdade. Por exercício 21. Dada a tabela do coeficiente de solubilidade em gramas do nitrato de prata em 100 gramas de água em função do tempo, né? Coeficiente de solubilidade de nitrato de potássio, de prata, né? Nitrato de prata. Em função de temperatura. Qual a solubilidade mínima de água a 60 graus Celsius? Necessárias para dissolver totalmente 24 gramas de nitrato de prata. Então, assim, querem dissolver 24 gramas de nitrato de prata. Isso significa que esta aqui é a massa do soluto, que é igual a 24 gramas. Então, querem a massa do solvente, de modo que dissolve essa quantidade de massa de soluto a uma temperatura dada de 60 graus Celsius. Então, a quantidade de água é de 100 gramas. E se nós formos a ver, dá uma temperatura de 60 graus Celsius. Então, nessa temperatura aqui, vamos localizar o valor da massa do soluto a essa temperatura. Então, a 60 graus Celsius, a massa do soluto é de 64. Então, aqui teremos a massa do soluto a uma temperatura igual a 60 graus Celsius, que é igual a 64 gramas. Daqui já terminou o exercício. A 100 gramas de água, temos uma massa de soluto exata de 64 gramas de nitrato de prata. Mas a 24 gramas deste nitrato de prata, qual a quantidade que eu hei de ter no final para dissolver? Ou seja, qual a quantidade de solvente que eu hei de ter? Daqui surge o produto dos meios, produto dos extremos. Fico com x vezes 64 será igual a 100 vezes 24. Multiplicação, passa para cima e passa a dividir. Então, x será igual a 100 vezes 24 dividido por 64. Meus masses, é somente calcular. Espero que vai dar 37,4 gramas de AgNO3, que é o nitrato de prata. Então, esta aqui será a quantidade necessária para dissolver 24 gramas desta quantidade de nitrato de prata. Então, logo, isto aqui aproximaram, né? No exame, colocaram 37,5. Então, ficamos aqui com a alternativa B. Para o exercício 22, a solubilidade do iodato de chumbo. Eu aconselho vocês a procurar uma videoaula
sobre solubilidade, para vocês entenderem melhor. Vamos ver que é muito fácil. A solubilidade de iodato de chumbo em água a 18 graus Celsius é de 0,002. Qual é o produto de solubilidade deste sal à mesma temperatura? Querem o produto de solubilidade. Já somos dados o valor de solubilidade do iodeto de chumbo. Então, S é igual a 0,002. Então, PB e O3, 2. Então, primeiro temos que fazer essa reação. A quantidade de número de átomos que eu tenho aqui no chumbo é 1. E aqui no iodato tenho 2. Então, se eu tenho 2 aqui, significa que eu fico com PB, troca de valência. Esta valência passa para cá, ficamos com 2 mais e O3 menos. Acertando a equação, aqui fico com 2. O primeiro passo é S, aqui tenho 2S. Para aqueles que já assistiram o vídeo sobre solubilidade que eu postei, já sabem do que estou a falar. Então, eu já aconselho a verem o vídeo onde gostar mesmo. Então, Kp será igual a concentração de Pb, 2 mais, vezes a concentração do IO3 menos isso tudo ao quadrado, que é o número de moles. Então, Kps será igual a concentração é a solubilidade vezes 2 vezes a solubilidade ao quadrado. Então, Kps será igual 2 elevado a 2 dá 4, S vezes S ao quadrado. Mantemos as bases e somamos a parte dos expoentes. Fico com 4 S ao cubo. E já dá um valor da solubilidade que é 0,002. Isto aqui será igual, depois da vírgula tenho 1, 2, 3 casas. 2 vezes 10 elevado a menos 3. Então, Kps será igual a 4 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 3. Isso tudo elevado a 3. Então, Kps será igual a 2 ao cubo dá 8. 8 vezes 4 dá 32. Vezes 10 elevado a menos 9. Então, Kps será igual, deixo o bacela convosco, 3,2 vezes 10 elevado a menos 8. Aqui tem o valor de Kps, que é a alternativa D. Passamos para o exercício 23. Qual das opções caracteriza um agente redutor? O que é um agente redutor? Existe um agente redutor, existe um agente oxidante. Um agente redutor é aquele que sofre uma oxidação. Em que esta oxidação ele provoca uma redução na reação. E depois disso aí, a perda de eletrões. O que difere um agente redutor do agente oxidante é que o agente redutor ele perde eletrões, enquanto que o agente oxidante ele ganha quantidade de eletrões. Mas o número de NOx de um agente redutor aumenta e de um agente oxidante diminui. Então aqui ficamos com a alternativa A. Para o exercício 24, diz qual das opções apresenta uma das características de um par conjugado redox que tiver o potencial padrão maior. Mais fácil será a redução e mais forte será o seu oxidante. É mais ou menos isso. Então não tem nada de falar aqui, é uma das características. Mais fácil será a sua redução e mais forte será o seu oxidante. Então aqui ficamos com a alternativa A. Para o exercício 25, esse exercício aqui já torna-se familiar porque é repetido muitas vezes nos exames. Dados os seguintes potenciais padrões a 25 graus Celsius, temos este potencial do ferro que é de menos 0,44 e do cobre que é de mais 0,16. Qual destes metais não é atacado por um ácido diluído? Um ácido diluído do hidrogênio é um ácido em que o seu potencial é zero, nem o seu potencial é zero. Este potencial aqui não consegue atacar um dos componentes, ou seja, uma das reações redox, aquele que possui maior quantidade de número de potência. Então, quanto maior for o potencial padrão, este valor não será atacado pelo ácido diluído. Então, se nós formos comparar, primeiro você vai comparar a quantidade de potencial padrão. Aqui temos menos 0,44, este aqui é mais 0,16. Então, uma vez que
este aqui apresenta uma maior potencial em relação ao ferro, significa que o cobre não será atacado pelo esse íon. Por quê? Porque ele apresenta maior quantidade de energia. Então, isso quer dizer assim, cobre porque o seu valor de energia é maior que a energia do ácido diluído. E pronto. Aqui ficamos com a alternativa D. Não se esqueça. O ácido diluído, a sua energia ou o potencial padrão é zero. Então, é só comparar aqui. O que tem maior energia é que não pode ser atacado pelo ácido diluído. Simples quanto isso. Exercício 26. Dada a seguinte equação, temos esta equação. Identifica a opção de um dos processos que ocorre nesta reação. Ok. Nós temos esta reação aqui. Quando dizem para identificar, significa que teremos que calcular o número de NOx para ver se há uma variação do número de NOx ou não. Né? Se sofre uma oxidação ou uma redução. Uma vez estamos a trabalhar com uma reação redox. Né? Sabemos que uma reação redox é aquele que sofre oxidação ou redução. Então vamos ver uma coisa. O número de NOx que temos aqui no oxigênio é menos 2, hidrogênio é mais 1, já é padronizado. Então aqui temos o mais 1, então aqui temos o menos 1. Temos que isso aqui seja igual ao que a 0. Então aqui, para nós determinarmos o número de NOx deste ponto do nitrogênio, ficamos aqui com mais 1, que é do hidrogênio, mais y, mais 2 vezes menos 2, será igual a 0. Então, este 2 aqui multiplica com esse 2 de número de valência. Então, aqui ficamos com 1 mais y, mais menos ficamos com menos 4, será igual a 0. Y menos o 3 será igual a 0. Então, y aqui será igual a mais 3. Então, aqui temos o mais 3. Aqui. O que acontece é que aqui, no seu estado livre, o iodo é 0. Então, se eu tenho aqui o iodo no seu estado livre é 0, já é uma alerta geral. É somente observar uma coisa muito importante. Veja que aqui o iodo era menos 1, aqui é 0. O que acontece? Houve um aumento. Se houve um aumento, significa que houve uma oxidação. Se houve uma oxidação, significa que houve uma perda de eletrões. Conforme dissemos no exercício 23, o que sofre uma oxidação e provoca uma redução, significa que há perda de eletrões. Saiu de menos 1 para 0. Saiu de menos 1 para 0. Então, significa que oxidou. Então, aqui sofreu uma oxidação. Oxidação, porque menos 1 para 0 é como se fosse aumento, mas em termos químicos é uma oxidação. Se é oxidação, temos que há perda de eletrões. Então, se há perda de eletrões, o iodo perdeu eletrões. Aqui. Não ficamos com a alternativa C. Passamos para o exercício 27. Dadas as seguintes equações. Temos a equação 1, temos a equação 2, 3, 4. Identifica a reação redox. Uma reação redox é uma reação que sofre oxidação ou redução. Então, teremos que pegar cada alternativa aqui para ver qual das reações sofre uma reação redox. Então, prefiro começar com o último para o primeiro. Então, enquanto eu faço isso, se você não se inscreveu no canal, peço que se inscreva no canal. Então, temos aqui o NH4, 2, Chrome 2, O7, que forma o N2, mais Chrome 203, mais 4H2O. Então, nós queremos verificar se esta reação é uma reação redox ou não. Então, para que seja uma reação redox, é necessário que pelo menos haja uma variação de número de NOx. Então, nós sabemos que o número de NOx aqui do oxigênio é menos 2, do hidrogênio é mais 1 e do nitrogênio também aqui é mais 1. Então, aqui nem precisamos calcular, nem porque também é uma variação de número de NOx, mas não interessa. Então, aqui ficamos com Y. No estado livre, aqui temos aqui o 0. Então, teremos aqui o mais 1, mais 4 vezes o mais 1. Né? Aqui esse 2 corresponde ao nitrogênio e o oxigênio, então aqui vamos multiplicar vezes o 2, aqui também vezes o 2. Então será mais 2 vezes o y, mais 7 vezes menos 2 será igual a 0. Então aqui ficamos com 2 vezes 1 dá 2,
2 vezes 4, 8, mais 2y, menos 14, será igual a 0. 2 mais 8 dá 10, mais 2y, menos 14, será igual a 0. Então, 10 menos 14 dá menos 4, que vai ser igual a 0. Negativo, passa para esse membro, fica positivo. Então, 2y será igual a 4. E o 2 está multiplicado. Quando passa para esse membro, passa a dividir. Então, y será igual a 4 dividido por 2. Então, y será igual a mais 2. Então, aqui significa que temos aqui o mais 2. No seu estado livre, o nitrogênio é 0. Se é 0, só de você ver aqui, houve já uma variação. De mais 1 para 0, reduziu. Então, houve uma redução. Se houve uma redução, já sabemos que é uma reação redox. Mas nós temos aqui o menos 2. Então, aqui ficamos com y. Y vezes o 2 mais 3 vezes menos o 2 será igual a 0. O 0 tem que ficar aqui. Então, 2y, 3 vezes o 2 dá 6, mais menos, ficamos com menos 6, será igual a 0. Menos 6, quando passa para cá, fica positivo. Então, fico com 2y, será igual a 6. Então, y será igual a 6 sobre 2 e o y será igual a mais 3. Então, aqui o y nesse ponto é mais 3. Também aqui saiu do quê? Do 2 para 3. Se saiu de 2 para o 3, significa que houve uma oxidação devido ao aumento. Se houve uma oxidação, perda de eletrões, aqui houve ganho de eletrão. Então, logo, calculamos com uma alternativa bonita, em que esta aqui é uma reação redox. Por quê? Porque tem uma reação de redução e oxidação. Então, aqui ficamos com 4. Então, se você quer praticar, também podes pegar este exercício, mas aí ver que aqui o que acontece é que não vai existir uma reação de redução ou oxidação. Então, passamos para o exercício 28. Dada a seguinte equação, temos essa equação aqui. Qual é a partícula reduzida nesta reação redox? Que era a partícula reduzida. Então, vamos analisar uma coisa. Veja que o cloro aqui tínhamos o 2, nem que era mais. E nos produtos ficou cloro menos. Então, houve uma redução do cloro. Aqui o cromo é mais, aqui também continua a ser o que é mais. Se nós formos a ver, esta parte aqui não houve uma alteração da quantidade de moléculas, do número de valência, mas aqui a valência era positivo, passou para negativo. Então, sem demora, aqui houve uma mexida na parte do que? Do cloro, onde o cloro foi reduzido. Então, se foi reduzido, ficamos com a alternativa C. Então, para identificar isso aqui mesmo é praticar, voltar a repetir o exercício e ver que vai ficar na mente. Passamos para o exercício 29. Onde, dada a seguinte reação química, quais são os pares conjugados desta reação? Então, temos esta reação química, exercício 29, ou 2, 3 mais. Enquanto escrevo a reação, vamos estar a bater papo. Esteja a gostar da aula? Comenta aí. Está a entender a aula? Comenta aí. Qualquer dúvida, meu contato no WhatsApp, mesmo aqui nos comentários, posso ajudar. Ok, nós queremos analisar os pares conjugados. Isso aqui é muito fácil, nos deram tudo na bandeja. Só pegar isto, vai reagir com isto aqui, é um par conjugado. Isto, com isto também já é um par conjugado. Então, basta eu dizer aqui, AO, 3 mais para AO mais Mg para Mg, 2 mais, já tem um par conjugado. Então, I não deveria ser mais, né? Por se estivesse a reagir. E logo só ficamos com a alternativa D de Deus. 30. Dado o tiosulfato de sódio, qual é o número de oxidação do enxofre neste composto? Que era a oxidação do enxofre. Ok? Tiosulfato. Acho que dá para dar esse nome ao meu tio. Tiosulfato. Nós sabemos que o número de NOx de oxigênio é menos 2 e de sódio é mais 1.
Então, nós queremos determinar o número de NOx do enxofre. Então, aqui ficamos com mais 1 vezes o 2, mais 2 vezes o y, mais 3 vezes o menos o 2, será igual a 0. Então, mais 1 vezes o 2, ficamos com 2, mais 2y, 3 vezes o 2 dá 6, mais menos, ficamos com menos 6, será igual a 0. Então, 2y, 2 menos 6 dá menos 4, será igual a 0. Negativo, passa para cá, fica positivo. Então, 2y será igual a 4. Então, y será igual a 4 sobre 2. Logo, y será igual a mais 2. Então, significa que este aqui é o número de oxidação do enxofre neste composto, que é o mais 2. Ficamos com a alternativa A. 31. Dados os seguintes potenciais normais redox. Então, nós temos o potencial do manganês e o potencial do flúor. Então, dizem que determine o FEM desta pilha. Então, para determinar essa força eletromotriz da pilha é muito fácil, né? A força eletromotriz tem a ver com a energia de redução maior menos a energia de redução menor. Mas o que eu gosto aqui, eu só gosto de colocar isso aqui, que é o módulo de energia 2 menos energia 1, não que esteja errado. Não importa a ordem de energia, o importante é que quando estiver em módulo o resultado não vai alterar. Mas o maior é mais 2,87 menos 2,37. Então, FEM será igual a 2,87 menos ficamos com mais 2,37. FEM será igual a, é só calcular isso aqui, coisas básicas, que dá 5,24 volts. Então, esta aqui será a força eletromotriz da pilha, que é de 5,24 volts. 32. Identifique a aplicação do polipropileno. Sem mais demoras, fábrica de seringas para injeção. É o polipropileno, é uma das aplicações do polipropileno. Ficamos com a alternativa B. 33. Dado o seguinte composto, nós temos este composto. Queremos fazer uma nomenclatura usual. Nomenclatura usual difere-se de uma nomenclatura UPAC. Então, se não prestar atenção, é muito perigoso. E também, quando nós temos uma nomenclatura usual, quando trata-se dos alcanos, a terminação é metano. Quando trata-se dos alcenos, a terminação é etileno. Na terminação de uma nomenclatura usual dos alcenos. Então, aqui nós temos o CH3, C dupla ligação, CH2, CH3. Depois temos aqui o CH, 1, 2, 3, 4, CH2, CH3, SH2, depois CH3. Então, primeiro temos que identificar o composto onde nós temos a dupla ligação. Então, dupla ligação nós encontramos aqui no carbono 2, no carbono 3. Vamos colocar o ciclo. Então, se fosse os alcanos, íamos usar a regra de Markov-Nikov, né? O carbono menos hidrogenado. Então, depois de identificar isso aqui, nós vimos que aqui nós temos esta ligação aqui de CH3. Nós sabemos que quando nós temos uma ligação de CH3, aqui estamos perante a um metil. Caso não entenda melhor, te aconselho a assistir uma videoaula de exame resolvido de Química 10ª classe para compreender melhor o que estou a falar. Então, aqui quando nós temos dois carbonos numa ligação do carbono, isto aqui chama-se etil, né? E aqui temos 1, 2, 3. 3 já sabemos que é próprio, né? Porque temos met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct, non, dec. Então aqui temos o met, quando é o carbono, 2, et, 3, prop, 4, but, 5, pent, 6, ex, 7, ept, 8, oct, 9,
non, 10 e temos o DEC. Então o que nos interessa é que temos 1, 2, 3 carbonos. Então temos aqui o prop. Então se nós temos o prop aqui, isto aqui é um propil. Então logo já temos o nome completo. Temos aqui um etil, metil, propil, terminação etileno. Nós temos aqui o etil, metil, propil, etileno. Então aqui nós temos, ou seja, ficamos com a alternativa C, metil, ou seja, etil, metil, propil, etileno. Ficamos com a alternativa C. 34. Dado o seguinte composto, nós temos esse composto e dizem que a nomenclatura é IUPAC. A nomenclatura IUPAC é muito fácil em relação ao usual, mas também o usual, se você for compreender, é muito mais fácil em relação à nomenclatura IUPAC. Logo, os dois são fáceis. Então, CH2, CH2, CH, CH, CH3, CH3, temos um ISO aqui, CH2, 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 CH3. Então nós temos um ISO porque já passa do que é de uma ligação que temos dos carbonos. Um ISO é por existir um carbono e depois aqui temos este ramo aqui. Quando existe esse ramo aqui, isto aqui já é um isopropil. É um isopropil. Então primeiro nós identificamos a cadeia mais longa da ramificação. Primeiro temos que contar aqui a quantidade de número de carbonos. Então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a cadeia mais longa podemos identificar como essa cadeia principal. Aqui. Temos a dupla ligação? Não. Então, isto aqui é um alcano. Então, sendo assim, primeiro aqui vamos numerar os carbonos. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. No carbono 2 tem um metil, né? No carbono 2 tem um metil. No carbono 5 tem um isopropil. Se eu tiro isto aqui, que é a parte do CH3, já não fica iso, fica um etil. Mas uma vez que eu tenho aqui o CH3, ou seja, tenho uma ramificação da ramificação. Um CH que ramifica o CH3, um CH3. Então, é por exemplo que chama-se isopropil. É só fixar isso aí na mente. Então, logo aqui teremos um 5 isopropil. No carbono 2 tenho um metil, 2 metil e total tenho 9. Se tenho 9 carbonos na cadeia principal, é um nonano. Então temos o 5 isopropil, 2 metil, nonano. Nonano. Ok? Ok? Então ficamos com a alternativa B. 35. Dada a seguinte equação incompleta, temos esta reação incompleta. Qual é a opção que apresenta o produto desta reação? Ok. O que você tem que saber é que eu vi ali o metano, ou seja, um alceno. Um alceno, sempre que reage com água, vai produzir um álcool. Um álcool é um grupo que tem que apresentar o grupo OH, né? É um ROH, que é um grupo funcional, que é um álcool. Então, temos aqui o CH2, dupla ligação, CH3, mais água. O que vai acontecer é que a água aqui podemos colocar o grupo HOH. Este hidrogênio vai entrar aqui na dupla ligação, onde vai quebrar a dupla ligação, onde vai se introduzir o grupo OH. Então, este hidrogênio de dupla ligação, quando sai com a quebra deste hidrogênio, se juntam e formam o próprio hidrogênio. Então, aqui ficamos com CH3, COH, CH3 mais H,
2. Por exemplo, aqui, um álcool e um hidrogênio vai formar um alceno mais água, então vice-versa. Então, aqui pode ser escrito dessa maneira. CH3, CH, OH, CH3 também não está errado. Então, daqui ficamos com... É só procurar a alternativa. A não pode, né? Porque este grupo hidroxilo entrou neste carbono. Não faz sentido. A dupla ligação não foi quebrada. Ficamos com a alternativa D. Por quê? Porque a dupla ligação quebrou, mas entrou no carbono menos hidrogenado. Então, passamos para o exercício 37. Em 36. No exercício 36, então, qual é o seu nome usual? Um usual, quando trata-se dos álcoois, tem uma terminação tílico, né? Tem uma terminação tílico. Então, aqui nós temos 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, isto aqui é um álcool, por causa do grupo OH. Em grupo OH, que é o grupo funcional, ou seja, é o grupo de uma fusão química, OH. Como você vai diferenciar isso? Se eu tenho um radical OH, radical é um alcano qualquer, é um hidrocarboneto, que pode ser o alcano, alceno, alcino. Isto aqui tem um álcool. Quando eu tenho um R, depois C, depois tenho H aqui, isto aqui tem um ácido carboxílico. Quando eu tenho um R, CHO, isto aqui tem um aldeído. Quando eu tenho um R, depois CO, R, tenho uma cetona. Cetona, quando eu tenho um R, grupo COO, outro R. Estes R's aqui são diferentes. Então aqui terei um éster. Então são grupos funcionais. Então, onde esse aqui pertence aos hidrocarbonetos. Então também, só que geralmente isso aqui é raro sair, né? É raro sair. Temos uma amida. É raro sair. Temos uma amida. Depois temos sulfonação, entre outros. Então aqui identificamos, temos o grupo H. Só que uma vez que aqui querem o nome usual, não é diferente do nome UPAC. Por nome UPAC íamos contar 1, 2, 3. No 2 temos uma ramificação do metil. Então seria 2 metil, 1, 2, 3 propanol. Propanol 1, porque o grupo H está no primeiro carbono. Mas uma vez que é no usual, a terminação é etílico. Então temos, isto aqui já é um álcool, já identificamos. Temos 1, 2, 3. Lembras quando eu disse que quando nós temos uma ramificação desse aqui, isto aqui é um iso, né? Como é que nós vamos verificar que é um iso? Temos CH3, CH, CH3, CH2, OH. Se eu for escrever isto aqui dessa maneira, em que fica assim, CH3, H, CH2, OH, vou identificar esta parte aqui como sendo a parte do quê? De um iso. Então aqui eu tenho um álcool, primeiro, né? Iso, tenho 3, né? Em termos de 3 carbonos. Iso, no total de carbonos, eu tenho 4, né? Então, isso aqui é álcool isobutílico, né? Tenho álcool isobutílico. Então, se eu tenho um álcool isobutílico, fico com a alternativa B. 37. Dado o seguinte composto, não tinha esse composto aqui, é um aldeído. Se é um aldeído, a terminação é enal. Qual é o nome UPAC deste composto? Para nós conseguirmos dar o nome UPAC deste composto, tem que se inscrever no canal para conseguir dar, né? Uma piada, mas falando sério, peço que se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo. Comentários aceito. Para quem não consegue se inscrever no canal, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp e vou tentar explicar como se inscrever no canal. A ciência é muito maravilhosa, né?
O que Deus nos dá de graça, a gente também dá de graça. COH. Tenho 1, 2, 3, ok. Primeiro, identificamos a cadeia mais longa, né? Identificamos a cadeia mais longa. Então, tenho aqui, perto desse grupo, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Mas este carbono que apresenta aqui no aldeído é contado. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu tenho 8, que é a cadeia mais longa, já é um primeiro passo. Então, o identificado que o 8 é a cadeia mais longa, a seguir o que nós vamos fazer? Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, teremos aqui contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, para enumerar os carbonos. Então, no carbono 5, nós temos aqui um etil. Isto aqui é um etil. Já sabe, se aumentar aqui o grupo CH3, vou ficar com um isopropil. Então, isto aqui tem um etil. Uma vez que eu já tenho aqui um etil, já sei que tenho 5 etil octanal. Oct porque tenho 8 carbonos no total. O nal é a terminação quando nós temos um aldeído, né? É só fixar para o álcool, a terminação é nol. Para o álcool, a terminação é nol. E para o aldeído, a terminação é nal. Então, nós temos o 5-etil-octanal. Ficamos com a alternativa B. O exercício 38 diz que, dado o seguinte composto, qual é o nome usual deste composto, né? Então, é muito fácil. 1, 2, 3, 4. Isto aqui é um aldeído. Um aldeído parece ter uma mesma terminação que um álcool. Só que o que difere o álcool do aldeído é que a terminação do aldeído é írico, enquanto que para o álcool é ílico. Então, il, a terminação da diferença dos dois. Então, logo aqui temos um aldeído, já identificamos, que é um aldeído por causa de CH, ou eu gosto de chamar de Xó, né? Aldeído para não se esquecer, Xó, é o aldeído. Então, temos aqui um aldeído butírico. Então, se nós temos o aldeído butírico, facilita a nossa vida. Então, logo, ficamos com a alternativa B. 39. Dada a seguinte equação incompleta, identifique a opção que apresenta o produto desta reação. Então, vou chapar aqui a reação. Eu espero que esteja a gostar da videoaula. Espero que tenha se concentrado desde o início até agora, que tenha aprendido algo. Então, quando vem uma coisa aqui, representa o catalisador de CH2Cl2. É um catalisador. Então, querem o produto desta reação. Nós temos aqui uma reação de um álcool. Temos 1, 2, 3. Então, isto aqui é um propanol, né? Temos um propanol. Temos aqui um propanol. Se nós temos um propanol, nesta reação, temos um catalisador aqui que temos CH2Cl. Então, quando nós temos este catalisador, não está a reagir, mas é apenas um catalisador que serve para aumentar o processo de aceleração, ou seja, o processo da velocidade, mas se alterar o seu composto. Então, quando altera o seu composto, significa o quê? Que nesta parte aqui haverá uma quebra de uma parte do hidrogênio, de modo em que esta parte aqui de hidrogênio é transformado num aldeído, ou seja, é outra parte. Quando nós estamos a reagir um álcool com um clorometil, significa que toda parte vai ser removido uma parte do metil e vai formar-se um aldeído na parte final. Ou seja, haverá quebra de uma parte de um carbono menos hidrogenado. Poderemos escolher este carbono ou este carbono aqui menos hidrogenado. Mas sempre isso aí quando temos um catalisador, temos um cloreto, um clorometil. Então aqui ficamos com CH3, CH, COH, né? Então, não que tenha desaparecido toda a parte do carbono. O que acontece aqui é que
Se eu tenho este composto escrito dessa maneira, para vocês compreenderem melhor, C, H2, né? Tenho H2, posso escrever assim, hidrogênio aqui, ou H. Reagir com CH2, Cl2. Esta toda parte aqui, ou seja, essa toda parte aqui do hidrogênio há de sair, né? Onde, uma vez que o catalisador é o CH2Cl. Então, quando esta parte aqui sai, fico aqui com CH3, CH2, CHO. É mais ou menos isso aqui que acontece. Então, tu tens um álcool quando o catalisador é um cloro metil. O que acontece? Você vai produzir um aldeído. Então, neste aldeído, se for a ver, aqui temos um propanol, vamos produzir um propanal. Veja que o grupo funcional não mudou muito. Então, aqui ficamos com o último exercício, que é 40. Deixo como bacela? Não, né? Dada a seguinte equação incompleta, nós temos esta reação incompleta. Qual das opções contém um produto desta reação? Ok. O que acontece é que este grupo aqui do íon de hidrogênio há de sair, né? Com este grupo de íon OH vai formar água. Então aqui ficamos com CH3, COO, Na, mais H2O. Então ficamos com esta reação que é o produto final e ficamos com a alternativa B. E fim do exame. Espero que tenham gostado da aula. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, de comentar. Muito obrigado. Até a próxima vídeo.